Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso videocast 7, temporada 2 do Empreendedorismo Como Vencer a Batalha. Meu nome é Carlos Augusto de Freitas, vou estar conduzindo o nosso podcast hoje. Falando rapidamente do nosso projeto, o Empreendedorismo Como Vencer a Batalha é uma iniciativa que tem como objetivo levar insights, práticas, ferramentas e técnicas para empreendedores de qualquer natureza. Então, o nosso objetivo aqui é prover esses insights para que vocês possam melhorar e evoluir seus negócios, seus papéis enquanto gestores, executivos, enfim. E hoje eu queria, mais uma vez aqui, agradecer o patrocinador. Tá? Nossas redes sociais, o nosso site está disponível na tela aí para vocês. Não deixem de acessar. A descrição de como acessar a iniciativa Como Vencer a Batalha vai estar na descrição do YouTube, no podcast, então fica tudo registrado lá. E hoje, né, é um podcast que a gente tem falado aí bastante, né, e a gente finalmente conseguiu tirar do papel a ideia, e eu consegui trazer aqui 2 grandes especialistas, empreendedores, que vai falar, na minha leitura, do tema que é o problema número 1 hoje do empreendedorismo do Brasil, que é o financeiro, que é uma palavra que ela abarca muita coisa quando a gente está falando de financeiro ligado à empresa, a empreendedorismo. Tá? Como é que vai funcionar a dinâmica desse videocast? São 3 blocos, a gente vai seguir o nosso script. O primeiro bloco a gente vai associar o empreendedorismo, o ato de empreender, com o financeiro, tá? Nosso ponto de partida. No segundo bloco, conhecimentos e responsabilidades financeiras que um empreendedor necessita ter. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vocês vão ver o quão complexo é e quanto simples pode ser quando a gente entende. E o último bloco, a gente vai falar sobre o cenário dívidas e crescimento. Tá certo? Então, estamos no primeiro bloco. E agora eu vou introduzir nossos convidados aqui. Eu estou aqui com o Frank Fateixa. Frank, obrigado por estar presente. Fala, Guto. Tudo bem? Tudo ótimo. Gilmar, seja bem-vindo. Eles estão aqui porque eles são hoje, né, sócio-diretores da C3 Negócios e Gestão, são especialistas no tema, né? Eu aprendi muito com eles e na minha trajetória aí de empreendedor, como empresário, né, eu devo muito a eles aí pelo conhecimento que eles puderam me agregar. Um detalhe interessante, outras pessoas que já foram entrevistadas no podcast relataram que tiveram que aprender o financeiro na marra, porque não foram bem assessoradas ou não tiveram oportunidade de desenvolver essas habilidades, né? Então, isso é um ponto que a gente vai poder explorar bem aqui hoje e eu espero que a gente possa também dar uma experiência bacana para vocês dois. Tá certo? Então, Gilmar e Frank, muito obrigado pelo tempo de vocês. Sei que é complicado a agenda, mas vocês estarem aqui. Eu vou rapidamente passar a palavra para o Frank, depois para o Gilmar e aí a gente começa nosso bloco, enfim. Frank, a palavra é sua, seja bem-vindo. Fala, Guto. Tudo bem? É um prazer, cara, estar com você aqui, né, nesse trabalho que você está idealizando. Cara, a gestão financeira, né, de pequenos e médios empresários realmente é um calcanhar de Aquiles, né? A falta de conhecimento dos empresários nesse quesito é muito ruim, né? Muitos profissionais, né, que assessoram essas pequenas e médias empresas acabam não dando esse tipo de orientação, né? E os empresários acabam se perdendo, né? E constituindo aí passivos tributários, não conseguem pagar os seus fornecedores, e isso vai se acumulando, e a tendência disso, a empresa, em 2 anos, ela quebra, como nós temos aí as estatísticas aí da Junta Comercial, né, que empresas com até 2 anos de idade estão fechando as portas por incapacidade financeira, né, insolvência. E isso é muito ruim, porque são empresas, às vezes, muito promissoras, né? Tem um mercado muito bom para se atuar, né? Podem ser empresas prósperas pelo trabalho que executam e por uma falta de gestão e uma boa orientação, acabam se perdendo aí no caminho e, consequentemente, tendem aí a fechar as portas. Esse é um ponto
sim, crucial, como você falou. A gente vai explorar um pouco isso, né? Que cai na tecla de ausência de conhecimento mesmo, até porque, né, a gente tivemos oportunidade de falar isso em outros episódios, que quando você, pegando um exemplo simples, cria um CNPJ, automaticamente você herda uma série de necessidade de conhecimento, competência, que é muita coisa para uma pessoa só ou que tenha 2, 3 sócios. Você não vai ter todas aquelas competências que vai ser necessário para quem é dono de empresa. E o financeiro, ele tem uma relevância importantíssima e impactante nisso tudo, que é o que a gente vai falar. Sim, é porque as pessoas acham que ter um CNPJ é ser empresário. E é muito mais, né, exatamente o que você falou, tem muitas coisas por trás disso, né, que impactam, né, a vida de uma empresa. Então, a parte financeira, a parte contábil, a parte tributária, a parte societária, o nascimento mal estruturado de uma empresa, desde o seu contrato social, né, quando ele é muito mal elaborado, isso gera para o pequeno empresário um passivo bem significativo, um passivo oculto que ele nem sabe que vai existir assim que ele começa, a empresa começa a entrar em operação, né? Porque o sócio começa a ter aí a sua remuneração, a sua retirada de lucro, e quando isso não é bem estruturado, né, o fisco pode vir e ter uma autuação bem significativa e todo aquele patrimônio que ele constituiu aí ao longo do tempo se perder por conta dessa má gestão, dessa má orientação financeira que eles acabam não tendo, né, por falta aí de conhecimento. Perfeito. Gilmar, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Como é que você vê um pouquinho isso aí? Guto, é um prazer estar aqui com a Carla. Prazer é meu. No projeto aí da C3, com o empreendedorismo como vencer a batalha. Bom, como o Frank estava dizendo, toda essa conexão aí do financeiro com a parte fiscal, com a tributária, isso está totalmente interligado, tá? Então, assim, às vezes você está fazendo uma operação lá no financeiro, estou pagando uma conta. Você não está só pagando uma conta. Se você não tem o respaldo tributário por trás daquilo ali, você está criando, na verdade, mais um passivo, mais uma obrigação para você que às vezes você nem conhece, nem sabe que tem, né? Nem sabe que existe. Então, assim, tem que ter muita relação entre a documentação legal, o documento hábil e idôneo, e o financeiro. O financeiro tem que estar muito conectado com a parte fiscal e com a parte contábil. Então, essa relação ela precisa ser tratada em conjunto. Então, o ideal é que a pessoa que trabalhe no financeiro, que ela tenha um conhecimento prévio, um pouquinho de fiscal, um pouquinho de contábil. E aí o empresário hoje tem ferramentas para buscar isso. Na internet é repleta aí de informações, dá para pegar esse conhecimento e ter um financeiro seguro. Isso que você está falando, Gilmar, é interessante porque é o seguinte, temos recursos, né? Mas aí, até pegando o que o Frank fez na apresentação, até pela falta de conhecimento que a pessoa que está ali não tem, ela não vai saber usar os recursos corretamente. Então, acaba limitando você acessar, porque você botou aí a parte fiscal tributária, e tem recurso lá, mas como o cara não sabe, não conhece aquilo, como é que ele vai usar o recurso? Então, isso que você falou também é importantíssimo. Bom, então, muito obrigado mais uma vez. Fizemos as apresentações. Vamos para a primeira parte do bloco 1. Eu queria, antes da gente falar da empresa, né, da configuração que a gente está aqui para debater hoje, eu queria provocar aqui, fazendo num contexto, dizendo o seguinte, né? Eu particularmente vejo... primeiro, vamos tirar aqui o chapéu de pessoa jurídica. Vamos para a vida pessoal, pessoa física. Eu acredito muito que a forma como a pessoa enxerga dinheiro e lida com ele, cada um do seu jeito, são perfis, né? Isso vai influenciar a atuação profissional daquela pessoa. Particularmente, eu acredito nisso. Já eu passo para vocês dizerem se vocês concordam ou não. Se a gente pega o dado de hoje do mercado no Brasil, como o Frank falou, a gente tem a cada 10 empresas, 6 estão quebrando nos primeiros 5 anos, 2 anos. Aí não adianta criar um monte de CNPJ se a gente não consegue sustentar. E aí, pegando uma lupa e o que a gente no projeto tem observado, eu ouso a dizer, mas em breve a gente vai ter relatório que vai afirmar isso, que o financeiro é o maior problema que a gente tem no cenário de empreendedorismo hoje no Brasil, tá? Então, primeira pergunta que eu faço, vou começar com o Gilmar e depois passo para o Frank. Como é que você vê essa questão da pessoa saber lidar com dinheiro, refletindo na atividade profissional dela?
Eu acho que a gente tem que partir do primeiro pressuposto aí, que é separar a vida pessoal da vida empresarial. Perfeito. Então, assim, nunca misture a conta da empresa com a conta pessoal. Ah, vou pagar a creche das crianças, vou pagar a energia. Separa, isso é da empresa ou isso é da vida pessoal. Então, segrega essa informação. Dentro da empresa hoje, o regulamento do Rio de Janeiro, quem define quem é o documento idôneo, hábil e idôneo para respaldar uma operação é sempre o Estado e o município. Perfeito. Então, no Rio de Janeiro, a gente tem o Estado que regulamenta lá com o decreto do ICMS, que regulamenta quais os documentos fiscais são obrigatórios na operação. Na parte do município, a mesma coisa. A prefeitura também regulamenta isso através do decreto do ISS. Então, assim, dentro de uma PJ hoje, você precisa ter um documento hábil que respalda essa relação do financeiro. Então, quando você começa a pagar uma conta, a energia da sua casa dentro do financeiro, isso complica, porque aí você já está criando um passivo oculto para a empresa. Então, assim, tem que separar bem essa conta. Eu acho que esse daí é o ponto de partida para você ter uma organização financeira dentro da PJ, pensando no lado empresarial. Perfeito. Frank? Pô, Guto, essa questão é bem complexa. Por quê? Porque o empresário, né, o pequeno e médio empresário, ele faz essa confusão que o Gilmar mencionou aí, que a gente chama de confusão patrimonial, onde ele mistura o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal, e isso acaba chegando a um ponto que você não sabe mais o que é recurso da empresa, o que é recurso da pessoa física, né? Então, isso gera, é considerado uma má gestão, né, onde o fisco ele pode vir e fazer essa autuação. Então, quando o pequeno empresário ele não tem esse discernimento de separar, né, porque ele acha que como a empresa é dele, né, a empresa tem uma personalidade jurídica. Você, ao constituir uma empresa, você está criando uma outra pessoa, né? Por isso que é pessoa jurídica, ela tem uma personalidade, ela responde, né, por suas obrigações, e o sócio ele é responsável pelas responsabilidades que a empresa vai atuar, né? Então, se ele faz essa confusão que chega um determinado momento, né, ele não consegue segregar o que é dinheiro da empresa e o que é o dinheiro dele, né? Quando isso se mistura, então o fisco ele entende o seguinte: há desvio de finalidade. Né? Isso, inclusive, é previsto no Código Civil, artigo 50 do Código Civil, que fala dessa situação. O fisco descaracteriza toda essa... diz que aquela contabilidade é totalmente imprestável e vai em cima do patrimônio pessoal do sócio para pagamento de dívida tributária. Se um fornecedor, por exemplo, ele foi executado por um fornecedor por não pagamento de dívida, o fornecedor pode solicitar isso ao juízo, que vai em cima do patrimônio pessoal para fazer o pagamento dessa dívida, né? Então, o pequeno empresário ele precisa ter consciência que a empresa é uma empresa e ele não pode, apesar de ele ser o dono da empresa, ele não pode chegar no caixa da empresa e achar que aquele recurso é dele. O recurso é da empresa. E a empresa vai remunerá-lo, né, ou através do prolabore, que seria o salário que ele vai determinar, ou pelo retorno do capital investido, que seria a distribuição de lucro. Então, o pequeno empresário ele tem essas duas possibilidades de receber recursos da empresa. Não é chegar lá, como o Gilmar falou, vou pagar o colégio do meu filho, vou lá e pago na conta da empresa. Isso, para ele, gera um passivo, porque isso é uma remuneração indireta. Perfeito. Então, quando isso não é bem estruturado, cara, o empresário ele está constituindo uma dívida para ele, que isso vai impactar depois no caixa dele. Por quê? Porque ele não sabe distinguir o que é o dinheiro dele e o que é o dinheiro da empresa. Não existe um planejamento, uma previsibilidade para que esse pequeno empresário seja remunerado. Porque ele acredita que, eu sou pequeno, o fisco não me enxerga. Hoje é a grande mentalidade do pequeno e médio empresário no Brasil. Cara, e isso está mudando. O fisco, né, a tendência do fisco brasileiro hoje, inclusive por conta da reforma tributária, é começar a baixar um pouco esse degrau e começar a pegar o pequeno e médio empresário. Por quê? Porque a própria Receita Federal já sabe que o maior índice de sonegação
estar nesse grupo, de estar nesse segmento empresarial de pequena e média empresa? E um ponto, vamos lá, 3 pontos aqui que eu anotei. Pegando essa última fala tua, né? Hoje, a parcela que micro e pequena empresa tem para a economia brasileira é uma coisa absurda. Sim. Entendeu? Assim, você vai entrar na casa de bi, né? Quase chegando a tri, né? E assim, é um negócio que influencia consideravelmente o que acontece na economia do país. Então, por isso que a gente precisa buscar práticas para ajustar, organizar esse setor, empresas, que é extremamente relevante para o país. Sim, e são muito carentes de informação. Exatamente. Aí, assim, tem um ponto que eu queria trazer para vocês, que é uma visão assim mais, vou dizer assim, mais leiga por falta de conhecimento. Porque, por exemplo, a pessoa acha que eu tô com um cartão aqui da minha empresa. Esse aqui é o cartão do banco. Porra, aí o cara tá vendo o cartão ali, aí eu quero fazer uma analogia. Tu imagina que você tá trabalhando numa empresa grande, sei lá, Petrobras ou Vale. Aí eu chego pro Gilmar, que é meu diretor, e falo assim, Gilmar, poxa, eu tô apertado financeiramente, tem como tu me antecipar R$2.000 no meu salário e pra me ajudar aqui? O Gilmar fala, cara, não vai dar porque você tem um compliance da empresa. Você vai ganhar o teu salário no dia do crédito lá da tua remuneração. E existe compliance. Só que quando você vai pra microempresa, pô, o cara tá com o cartão ali na mão, ele tem a facilidade de acessar o capital fácil, que ele vai lá no banco, saca e pega o dinheiro e gasta aquele negócio. Então, a gente não pode misturar as coisas. Não é porque você tem acessibilidade ao capital que você vai pegar lá e vai sacar e vai usar como se fosse vida pessoal e profissional misturado. E empreendedores que são bem-sucedidos, que eu já vi em entrevistas, e alguns até que já tiveram aqui, falam muito o seguinte: quem tem que ser rico é a empresa. Sim. Se a empresa for rica, isso vai respingar onde? Na sua vida pessoal. Sim. E às vezes a gente está querendo fazer uma inversão de valor. Né? O cara ele quer ficar rico, mas ele quer deixar a empresa ali limitada e tal. Então, isso que vocês estão falando, eu acho que assim, talvez, principalmente na mentalidade do pequeno e do médio empresário, empresas familiares entram nessa conta também, eu acho que a principal dica que a gente deixa aqui é o seguinte, cara, primeiro passo, separar as coisas. E Sim, usar, isso é primordial. E usar o instrumento que a legislação tem para falar, olha, para eu conseguir acessar esse capital como um sócio ou sócios, né? Eu tenho esse meio aqui. Aí você deu o exemplo do Prolabore, que é o salário que tem, né? Você tem o lucro quando é aferido. Que aí você já está buscando uma cultura mais saudável, né? Porque assim, o pequeno empresário, ele acha que compliance, tá? Ou vamos falar um termo mais aportuguesado, né? A conformidade, né? Só existe para grandes empresas. Exatamente. Cara, e isso não é uma verdade. O pequeno e médio empresário, ele precisa entender que quando ele faz essa gestão, né, de padronização e organização, ele consegue ter ele consegue ver o resultado dele, aonde ele está gastando mais, né, aonde ele consegue economizar mais, ele consegue fazer aí um planejamento, né, de controle de custo operacional, entender qual é a despesa dele que está girando, impactando mais dentro da receita dele, né? Então, quando ele começa a ter essa visão e entender que a organização, né, e a conformidade trazem resultados financeiros, cara, o jogo vira, porque ele passa a ter um crescimento constante, né, e sustentável. Eu acho que a gente pode deixar um passo a passo para o ouvinte, que é o seguinte, Guto, estou gerindo lá o financeiro da empresa. Então, quando eu pego isso, a primeira coisa, eu vou fazer um pagamento. Eu tenho que ver qual o documento que respalda essa operação. Então, para uma compra de mercadoria, é uma nota fiscal eletrônica. Perfeito. Para uma contratação de serviço, é uma nota de serviço. Ou até mesmo um boleto, pode ser entendido? O boleto, ele é simplesmente o meio de pagamento. Que vai estar associado à nota fiscal. Exatamente. Perfeito. Então, você sempre tem que ter ou a nota fiscal dentro do estado do Rio de Janeiro, tá? Aí você tem que ver dentro do seu estado, se o estado, qual o documento fiscal que o estado ou o município determina para aquela operação. Perfeito. Então, paga o aluguel. O aluguel é o contrato de aluguel firmado, assinado lá direitinho, com firma reconhecida. Enfim, então você sempre vai ter o documento que respalda aquilo ali. Em relação à remuneração do sócio, como o Frank mencionou, a gente tem duas formas. Ou vai ser Prolabore ou vai ser o lucro. O lucro, as pessoas tendem muito a ir para o lucro. Eu transfiro porque é lucro. Mas esse lucro ele precisa ser aferido. Então, assim, primeiro, eu tenho uma PJ lá que é praticamente o salário que eu recebo no mês. Então, emite a sua nota fiscal, o seu cliente pagou lá, você abate lá os custos que você pagou, o contador, o aluguel da salinha,
a faxineira você joga ela dentro do seu, pede o seu contador para jogar os custos dela dentro do e-social. Perfeito. Ou seja, essa informação toda registradinha, e aí no final você tem a apuração contábil. Você tem um lucro contábil. Normalmente, se o seu contrato social permitir, você vai fazer ele no mês subsequente. Então, você também tem que estar muito alinhado com o seu contrato social para ver se o seu contrato social permite distribuição de lucros em períodos intermediários ou se é só no final do ano. Isso é importante. Isso é um compliance, entra nessa parte que o Frank mencionou também. Verificar se isso pode. Porque, às vezes, o cara está lá mensalmente fazendo pagamento de lucros e o contrato social dele só diz que ele pode fazer distribuição de lucros lá no final do exercício do ano, que seria no exercício seguinte. Entendi. Então, assim, importante também ter essa previsibilidade lá no contrato. Tá, isso dá uma visão muito clara do que acontece ali no mês, dentro de um padrão, no passo a passo que você sugeriu, para o cara ter uma organização. E aí, obviamente, esses meses vão acumulando e você vai tendo uma visão mais de gestão do que está acontecendo, né? No sentido que a empresa está caminhando ali. Exatamente. Então, assim, se ele tem a previsão contratual de distribuir lucros mensais, então apurou, estou lidando lá com a competência de janeiro, apurei em janeiro, pago em fevereiro esse lucro, não Perfeito. vou pagar dentro do próprio mês. Tá certo. E aí segue essa rotininha que aí a continha fecha direitinho. Existe um rito, né, Guto? Porque assim, o pequeno empresário, como ele é mal informado, né, e mal orientado, né, e isso cabe muito aos profissionais de contabilidade que atuam muito nesse tipo de segmento, né? A falta de orientação para esse grupo de empresários, tá? Então, como o Gilmar falou, vamos fazer a distribuição de lucro. Então, quando você vai procurar você quer abrir uma empresa, né? Quem que você procura para fazer esse processo de legalização da tua empresa? A maioria das vezes o pequeno e médio empresário vai procurar um contador, né? O contador vai fazer o contrato social, vai fazer o registro dependendo do órgão, na junta ou no RCPJ, né? Dependendo da natureza jurídica, né? Que essa empresa vai existir. E, às vezes, esse contrato é muito mal redigido. Por quê? Porque não é prerrogativa do contador fazer contrato social. Isso é prerrogativa do advogado. Não, e você está colocando quando a pessoa procura um contador. O problema é que quer fazer isso por conta própria. Aí é pior ainda. Exatamente. Veja bem, não há problema nenhum. Ele vai entrar lá no site da junta comercial, vai colocar todos os dados, acessa lá com a senha GovBR dele, preenche os campos lá que a plataforma solicita. O próprio site da junta comercial ela já te dá um contrato social padrão, com as 8 cláusulas que são obrigatórias, com base na DREI 81 de 2020. Né? Então, o contrato ele é registrável. Então, você tem um contrato social ali que te ampara onde você constitui a tua empresa. Perfeito. Só que o contrato social, o sócio precisa ter, como o Gilmar falou, precisa ter a remuneração, que ela existe de duas formas, ou é através do trabalho, que seria a remuneração do Prolabore, ou através do capital que ele investiu, que seria o retorno através do lucro. Tá? Então, tem essas duas formas aí básicas que o empresário pode oferir remuneração na empresa. Se isso não está estruturado, como o Gilmar comentou, né, ele não pode fazer essa distribuição intermediária, porque não há uma previsibilidade contratual. Perfeito, né? Perfeito. E aonde isso impacta? Hoje, o CARF, que é o Conselho de Administração de Recursos Fiscais da Receita Federal, que é a última instância administrativa, vem tendo várias atuações nesse tipo de segmento de empresa, pequenas e médias empresas, porque a gente acompanha as decisões do CARF, onde a gente orienta o nosso cliente à tomada de decisão, né? Então, a gente avalia, mapeia esse risco, mensura esse risco e diz para o nosso cliente, olha, a forma que você opera pode te trazer uma consequência financeira significativa. Por quê? Porque o CARF vem autuando isso e consegue pegar isso através do quê? Cruzamento de malha fiscal. Então, o pequeno e médio empresário não tem esse discernimento de como o fisco atua, né? Como esse cruzamento ele consegue chegar no pequeno e médio empresário. Porque há uma falsa segurança, uma falsa sensação de segurança, por ele ser pequeno, que o fisco não vai enxergá-lo. E isso não é uma verdade, porque hoje, com o avanço da tecnologia,
né, a utilização de sistemas de inteligência artificial. Hoje o Brasil é top 1 em sistemas de cruzamento de informação, né? A gente tem 2 super sistemas, né? A gente tem um supercomputador, que é o T-Rex, né? Que está sediado em Brasília, tá? Na Receita Federal, e o Arpia, que é a inteligência artificial que a Receita Federal usa de forma massiva para processar uma quantidade absurda de dados para fazer cruzamento de informação. Então, o pequeno empresário, ele compra do grande fornecedor, então já sabe ali que ele tem aquela operação. Então, se isso não é controlado, cara, a tendência dele é ter um problema financeiro significativo. E é o que você falou, e pegando até o gancho do passo a passo que o Gilmar falou, né? 1 mais 1 é igual a 2. Então, quando você faz um encontro de contas, hoje com inteligência artificial, você tá... claro, o compliance vai ser muito mais rápido, efetivo e eficiente, e tem que bater que 1 mais 1 é igual a 2, não é 1,3, 2,4, 1 mais 1 é igual a 2. Então, ele vai fazer um encontro de contas e vai saber exatamente que o dinheiro está indo para cá, está indo para cá, está indo para cá, e vai ver se isso está em conformidade, né? Sim. As decisões dentro da pessoa jurídica, dentro da empresa que você constituiu, como você mencionou no início, você tem que refletir a mesma coisa que você leva na sua vida pessoal. Vou contratar algum serviço. Aí você tem que refletir se realmente aquele serviço é um serviço da empresa, ou se é um serviço para você, quais os impactos em você contratar aquilo ali, como é que é a forma de contratação. Ou seja, você sempre tem que avaliar isso. Um erro muito comum que a gente vê hoje, as pessoas abrindo pessoa jurídica para contratar plano de saúde. Isso é um risco terrível, muito comum no mercado. Você chega para um consultor de plano de saúde, normalmente o corretor de plano de saúde, a primeira coisa que ele te fala é, vamos fazer pelo MEI, porque pelo MEI é mais barato. Quando você contrata um plano de saúde por uma PJ e você não faz o procedimento adequado lá dentro, esse plano de saúde que você está pagando, mensalmente ele é remuneração. Se a empresa for fiscalizada, normalmente o fiscal vai atribuir isso como renda sua. Perfeito. Então, assim, às vezes você tem um grupo familiar. Essa semana nós tivemos um cliente que era filho, mãe e esposo pagando quase R$5 mil no plano de saúde, através de um MEI que ele abriu para essa finalidade. E aí isso, se ele não faz o procedimento adequado, isso é remuneração do sócio. Por quê? Porque a empresa não precisa de um plano de saúde para sobreviver. A empresa pode ter plano de saúde? Pode, mas o plano de saúde são para os funcionários. É um benefício, né? É um benefício para os funcionários. Como um ticket de alimentação ou outro benefício qualquer. Perfeito. Vamos então agora para o encerramento do bloco, que vou conectar tudo isso que vocês estão falando no próximo bloco. A gente vai falar de tipos de empresa e um pouquinho de pejotização para a gente mergulhar nesse Esse é um cenário. assunto muito polêmico. Pois é, vai ser. Bom, pessoal, então estamos aqui fechando o nosso bloco 1 e fiquem atentos aí que daqui a pouco a gente passa para o bloco 2. Um abraço.